Ah, Far Over the Misty Mountains. Se eu lembrar, não, nem eu contava. Of the mountain below. Pra quem não sabe, esse aqui é o Sr. Tolkien. Nosso querido Tolkien, o criador dessa queridíssima Terra-média que nós conhecemos hoje, o termo Terra-média. Pra quem não sabe, foi ele o inventor dessa tal palavra, desse tal termo, desse tal conceito, né? De Terra-média, né? Middle-earth, para os poliglotas. Ele já morreu já, infelizmente, né? Viveu ali no século XX. Tem aqui já o mapinha, um pequeno mapa da Terra-média, que é só um pedacinho dela, que vem no livro, inclusive, que estaremos sorteando. Pô, tem Né, que se lembrar foi que a os... Terra-média também é Terra-média porque ela foi cortada ao meio, né? Ela é a terra do meio. E aí, É. bora falar sobre isso então também, nessa questão politiquês do Senhor dos Anéis, do Sim. porquê é chamada de Terra-média, que a gente só sabe também no Silmarillion, não é? Sim. Isso. Nós só sabe isso exatamente, porque o Silmarillion, pra quem não sabe, basicamente basicamente ele conta a história de como surgiu a Terra-média em si, né? E basicamente de como surgiu a Terra-média, no geral, né? O Como surgiu Silmarillion o universo. é o universo da Terra-média, mas é a Terra-média. Quando a gente vai avaliar, por exemplo, Hobbit, né? Como é que surgiu a história do Hobbit? O Tolkien ele fez esse livro aqui simplesmente para contar uma história de Niná pro filho dele, pros filhos dele. E aí depois os filhos deles, né, pediu pra ele finalizar a história e tudo mais, fazer aí depois ele fez o Senhor dos Anéis todo, tá ligado? E aí publicaram livros bem anos, décadas depois, se eu não me engano. Então nesse Hobbit aqui conta essa história da criação do livro, que eu acho muito fascinante. E uma coisa que eu esqueci de abordar aqui também que eu não coloquei ali, que é essa linguinha aqui, né, que é a língua que ele mesmo criou também. O cara, mano, O Quenya. eu fico muito fascinado. Os malucos, tipo, criam uma história. Vou criar uma língua aqui só. Tão fácil, né? Detalhe, ele não criou uma, ele criou 4. E ele ainda embaralha, né? Ele criou a élfica, É. a língua Tem de 2 Mordor, élficas. a língua do. Pois é, e ele mirou, sei lá. Ele escreve. O anel, por exemplo. O anel, ou um anel, né? E a inscrição dele é, em línguas. Em alfabeto élfico, mas é na linguagem de Mordor. Uma parada assim. E Então, é como assim. se fosse, por exemplo, o português e o italiano. Detalhe que o Tolkien, ele sabia 15 línguas. Pois então assim, eu acho que também era mais fácil pra ele, né? Também pra ele era mais de boa. Mas assim, bizarro, velho, bizarro isso aqui, bizarro, bizarro, bizarro. É bizarro demais. Imagina tu cria uma língua pra tu colocar no teu livro, né, pra os teus personagens meio que conversarem. E tipo assim, tu só vai usar tipo, pra pouquinhas coisas e tu vai ficar falando consigo mesmo na tua cabeça nessa língua. Nossa, isso é de outro mundo, Mano, cara. mas eu gosto muito de histórias assim, por exemplo, tem o Jornada nas Estrelas, né? Que tem o Klingon. Mano, Klingon hoje em dia tem campeonato de Klingon, o pessoal joga caça-palavras em Klingon, faz jogo tudo em Klingon, tá ligado? Conversa em Klingon, é um bagulho muito fora da caixa mesmo, mas existe, pô. O que a gente conheceu de mago, todos os estereótipos que a gente tem hoje de mago, de guerreiro, de ladino, de arqueiro, né, de Ah, não. elfos, não, tudo veio disso daqui, cara, dos livros, dos filmes também, obviamente, né, que deram a imagem pra gente, mas a estrutura, né, os personagens em si vieram dos livros, né, que ele montou essa parada, né. Então nós temos o Hobbit aqui como ladino, aqui no caso é o Frodo, mas tem o Bilbo lá, que é conhecido mais como ladrão do que realmente o próprio Frodo. O anão aqui, o anão rabugento, o que não que fala todo grosseiro, que tudo mais, marrento, é o clássico Golem? Golem é o nome dele? É Gillen. Gillen. Temos o Legolas, né, que é o elfo muito bem treinado, respeitoso, bonitão, que é berés, então todo mundo conhece o caráter elfo, né, veio daqui. Temos o clássico guerreiro, né, que tá lutando pela sua amada, que é todo também cabeludo, com armadura e a sua espada longa. Temos o clássico mago de cabelos brancos e o cajado e tudo mais, que é Manto. sábio, alto, manto. Temos o dragão, né? Pô, Dungeons and Dragons, né? Não preciso nem falar. E tudo mais, cara. Tudo tem aqui. Quando você vai entrar dentro, tem os golems, tem os orcs,
Tem o Sméagol aqui, o Gollum, que seria uma criatura como seria uma criatura de caverna, assim, né? Que eu acho que em todo RPG tem meio que essas criaturinhas ali de caverna. A gente olha pra isso aqui e a gente vê o RPG, né? Uma história de RPG montada, basicamente. E conectando agora com One Piece. Tem conexão, é? Muita, assim, bizarramente muita. Porque aqui eu fui falar sobre a jornada do herói, que é um Uhum. termo que não foi o Tolkien quem criou, mas a história dele é assim, ele basicamente fez toda a estrutura da história dele baseada na jornada do herói. Quem criou a jornada do herói foi o Campbell, que eu esqueci agora o nome inteiro dele, mas alguma coisa Campbell. Ele fez lá o Herói de Mil Faces, né, pra quem já ouviu falar. E porque One Piece tem muito conexão com o Senhor dos Anéis, né? Por quê? One Piece vai ser uma jornada, é literalmente uma jornada de um herói, né, que começa no barril, que é achar One Piece. E, por exemplo, nós pega o Hobbit, por exemplo, Senhor dos Anéis, é o cara que começa também na vila dele ali do condado, né, uma vila tudo tranquila, de boa. E ele quer viajar pro outro lado do mundo, né, pra Montanha da Perdição, onde é fogo, inferno, e chamas, e dragão, e o inferno, literalmente. E tem que fazer toda uma travessia, né? Tem a Red Line aqui, né? Se a gente for comparar com One Piece, né? Tem as montanhas, que eu esqueci o nome agora, como é que eles chamam aqui, mas tem as montanhas que eles têm que atravessar, né? E tudo mais. Então, tem uma certa headline até aqui, se for parar pra pensar. E eles têm que ir e voltar, né? Então é como se fosse uma volta, como o Luffy vai estar fazendo agora, pra dar a volta no mundo, né? Achar One Piece. Então, eles vão e voltam, né? Porque eles querem voltar aqui pro condado de novo. É uma jornada, tem classes, né? E como eu falo classe, tem espadachim, tem o cozinheiro Sanji, por exemplo, que é o lutador de artes marciais. Tem o Luffy, que é a Akuma no Mi, que é magia, seria, por exemplo, né, entre aspas. Tem as raças, né? Tem Homem-Peixe, perna longa, braço longo, pescoço longo. Tem os Oni, tem o gigante. Tem de tudo, pô, em One Piece. Tem a magia, que seria as Akumas no Mi, que é a magia do mundo de One Piece. E, de novo, quando a gente vai pra outros mundos, lá vai pra Naruto. Naruto tem o chakra. A Jujutsu tem um poder amaldiçoado. Em Hunter x Hunter tem o Nen. Então você vê que até hoje toda a estrutura de história que a gente vê é muito baseada no Tolkien. O Tolkien teve um impacto absurdo em como a gente vê as histórias hoje, como as histórias são contadas. E aqui também, só para dar uma pontinha para vocês, se vocês já ouviram falar em Kishotenketsu, é uma forma de contar histórias japonesa, que basicamente ela é uma alternativa da jornada do herói, que se divide em 3 etapas, né? Que é a introdução, desenvolvimento, plot twist e conclusão. Tanto que, né, aqui a divisão Ki é introdução, Show é desenvolvimento, tem plot twist, né, quebra de expectativa, contraste ali, basicamente, e o Ketsu é conclusão, né? Então o Kishotenketsu é o que muitos animes, mangás e o que o próprio One Piece também utiliza na contação ali de capítulos, de narrativas, né? Mas a história principal, vocês veem que cai aqui na Jornada do Herói, que é os 12 passos, né? Criado pelo Campbell lá. No entanto, nem toda história tem cada passo certinho, né? Porém, One Piece é quase que fechado todos aqui os passos. Que como é que é? O Luffy começa no mundo comum dele lá, né? Como uma criança, na vida lá dele de boa, tá ligado? Beleza, ele tinha o Garp ali como